Você já deve ter ouvido muito falar em inflação, mas você já parou para pensar como que ela afeta o seu dia a dia? Como ela afeta o seu poder de compra, o seu salário? Bom, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como você se proteger da inflação e como não perder o seu poder de compra. Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao canal Finanças com Ari. E você deve estar aí se perguntando, bom, inflação é simplesmente a alta dos preços. Quando o preço sobe demais é porque a inflação está alta. Bom, uma parte é isso mesmo. Mas você já parou para ver um outro lado, que é o seu poder de compra? Você vai perdendo, vai corroendo com o tempo? Você sabia que desde lá de 94, quando foi lançado o Plano Real, o nosso dinheiro já desvalorizou cerca de 87%? É isso mesmo. Aquela notinha que você tinha lá de R$ 100 quando foi lançado o Plano Real, hoje o poder de compra dela é de R$ 13 aproximadamente. Você já imaginou isso? O quanto o dinheiro se desvalorizou? E o quanto esse dinheiro pode se desvalorizar com o decorrer dos anos ainda? Então, aqui eu quero mostrar para você como que você pode se proteger de tudo isso. Como que você pode começar a mudar a sua mentalidade para lá no futuro você estar com o seu dinheiro pelo menos tendo uma correção em relação à inflação. Então, além da inflação, outros pontos que nós temos que ver para ver se a economia está realmente forte, se está crescendo, antes da gente pensar em proteger o patrimônio, porque a gente tem que ver esses itens, que seria PIB, desemprego, taxa de juros, para a gente começar a pensar como se proteger, como blindar meu patrimônio, como investir. Então, primeira coisa, ver se o PIB também está crescendo, se ele está forte, se o país está sólido. Outra coisa, a taxa de desemprego também tem que estar baixa, porque aí o país está crescendo, ele está com a economia forte e com o desemprego baixo. E um terceiro ponto seria a taxa de juros. Aquela taxa que a gente escuta falar aí quase todos os meses, que vão lá, vota, aí aumentou a taxa. Hoje a taxa está altíssima no Brasil. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu for lá tomar um empréstimo, eu vou pagar mais de 1% ao mês. Isso é uma taxa exorbitante. Quase 15% ao ano está a taxa hoje. Então, são índices ruins para um lado, pois para tomar um empréstimo, para certos índices, ele está muito caro, mas para outros, se eu for investir meu dinheiro e tiver um retorno, uma rentabilidade com aquela taxa elevada, para mim vai ser bom, pois eu vou estar investindo, tendo retorno e protegendo meu patrimônio ao mesmo tempo. E depois de analisarmos todos esses itens, nós podemos começar a pensar em blindar o patrimônio, para corrigir ele de acordo pelo menos com a inflação, utilizando ali aquela taxa de juros elevada para investir, pensando em diversos fatores. Então, vamos pensar aqui. O primeiro seria aí um CDB, seria um investimento conservador, se você analisar bem em qual instituição financeira você vai investir, aonde você vai comprar, na corretora que você vai utilizar, seria um dos itens para você investir o seu capital, seu patrimônio, pois ele é um empréstimo para bancos que você faz. Um outro seria o tesouro. O tesouro direto é um dos mais conservadores dos investimentos e dos mais seguros, porque você está emprestando dinheiro para o governo. Então, se você falar em tesouro IPCA+, IPCA é o índice da inflação. Então, se você olha lá, IPCA mais 5%, um exemplo, você está a inflação e ganhando 5% além da inflação. Ou seja, eu estou protegendo meu patrimônio e estou ganhando 5% além do que a inflação subir. Já é alguma coisa para você começar a proteger, é a blindar o seu patrimônio. Então você tem que analisar as rentabilidades, o quanto de tempo que você quer deixar aquele capital investido lá, pois se você depende daquele capital por um certo tempo, às vezes daqui 6 meses, daqui um ano, você vai precisar daquele capital, então você tem que pensar em tudo isso, pois cada um tem liquidez diferente. E uma dica aqui fica, fuja da poupança. A poupança seria o pior dos investimentos. Todos esses outros aqui que eu estou falando, e os que eu vou citar, têm rentabilidades maiores que a poupança. Então vamos pensar aqui, além desses daí que nós estamos falando de renda fixa, tem o LCI, LCA, são fundos, investimentos que são bem mais conservadores. Você também pode ir para o lado de ações, que se você analisar elas bem, comprar boas ações, você pode ter boas rentabilidades. Ou você pensar em comprar fundos de ações, que são fundos que compram diversas ações, então você paga uma taxa lá de administração para ele, e aí ele vai administrando isso daí para você de uma forma que ele vai te dar a rentabilidade. Mas sempre com boas pesquisas, para não entrar em coisas ruins e você ter algum prejuízo. Além disso, tem os FIIs, fundos imobiliários, e também temos as criptomoedas. Seria um percentual pequeno que você pode colocar lá,
mas que você pode ter uma boa rentabilidade. Então, o importante aqui, o que que é? Diversificar. Você pegar e fazer uma carteira diversificada, por mais que você fale, eu não ganho quase nada, eu ganho muito pouco. Pegue um valor pequeno e todo mês vá aportando, vá colocando, mas montando uma carteira diversificada. E aí você pode colocar somente no início em renda fixa. Se você falar, não tem conhecimento, coloca um pouquinho lá, e aí aos poucos você vai adquirindo conhecimento, aprendendo, estudando, testando. Com capital pequeno, fica muito mais fácil. Então pense que você tem que ter um objetivo financeiro. Você está investindo para quê? Você está fazendo essa carteira para quê? Você está aprendendo a investir para quê? Isso daí seria um dos principais motivos para você conseguir uma boa rentabilidade, um bom objetivo, porque se você colocar lá um objetivo financeiro para comprar, um exemplo, uma casa, e aí você vai e traça aquele objetivo, você vai ficar ali todo mês e você vai ver quanto que você está colocando mês a mês e até quanto tempo você vai chegar no seu objetivo. É muito melhor do que você simplesmente ficar lá só aportando dinheiro. Então, pense em ter um objetivo principal, pense em estudar e não querer ganhos rápidos, porque senão você vai desanimar. Aqui é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Não foque em somente um ativo, isso é um tremendo de um erro. Você tem que sempre diversificar e não fique com medo de quedas. Não entre em desespero, pois se você estudou, se você viu que o que você está comprando, o ativo, é bom, então ele pode cair em um curto espaço de tempo, mas no longo prazo ele vai se recuperar e ele pode te dar bons retornos. Então, fique ligado, pense, analise, com tranquilidade você consegue investir. Então pense que com estratégia você pode proteger e até multiplicar o seu patrimônio, pois com todos esses investimentos e toda essa carteira que você está aportando seu dinheiro mês a mês, lá no final, lá no longo prazo, pense em 3, 5, 10 anos, imagina o tamanho do montante que você vai ter, o quanto você vai ter conseguido juntar de dinheiro. E se esse vídeo fez sentido para você, se ele te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal Finanças com Ari, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que está precisando melhorar nos seus investimentos. Muito obrigado e até a próxima.